A mansão dos Camargo ficava no alto da colina, cercada por jardins milimetricamente podados e seguranças que pareciam saídos de filmes de ação. Era lá que acontecia o famoso Baile dos Herdeiros, um evento lendário entre os estudantes da Academia da Almeida, conhecido não apenas pela ostentação, mas por definir quem era quem na elite. Apenas os mais ricos, influentes ou notoriamente belos conseguiam um convite. Dentre os convidados, ele era o mais cobiçado. Raul Camargo, filho único do magnata Heitor Camargo, dono de uma cadeia de resorts de luxo. Raul tinha tudo: aparência de modelo internacional, inteligência afiada e um ego tão inflado quanto a conta bancária. O tipo de cara que todos queriam ser ou ter por perto. Mas por trás da fachada impecável, havia um traço perverso que poucos enxergavam. Ele gostava de brincar com o destino alheio. E foi assim que a aposta surgiu. Duvido você ir com a mais zoada da escola. Aquela ali, a... Como é o nome mesmo? Provocou Renan, seu melhor amigo, apontando discretamente para uma figura solitária no fundo do pátio da escola, sentada com um uniforme surrado, um moletom 3 vezes maior que ela e o cabelo preso num coque desleixado. Estava Luna, filha da zeladora da escola. Era o tipo de garota que todos ignoravam. E quando não ignoravam, riam dela. Não era feia, mas estava longe dos padrões esculpidos pela sociedade de aparências em que viviam. Raul arqueou a sobrancelha, pensativo. Aquilo seria diferente. Seria impactante. E ele adorava ser o centro das atenções. Fechado. Respondeu, com um sorriso debochado nos lábios. Vou levá-la ao baile, mas não só isso. Ela vai ser o assunto da noite. O plano era simples: conquistar a confiança de Luna, convencê-la a ir com ele e fazer dela a piada do baile. Tudo isso regado a aplausos silenciosos e risadas contidas dos que sabiam da aposta. O que Raul não sabia, porém, era que estava prestes a dar o maior passo em falso de sua vida. Luna não era uma vítima comum. Por trás do olhar tímido e das roupas largas, havia uma chama silenciosa, alimentada por anos de rejeição, silêncios cortantes e noites em que chorava sem fazer barulho. Para não preocupar a mãe exausta, ela sabia que era ridicularizada e também sabia fingir que não se importava. Mas naquele dia em que Raul se aproximou pela primeira vez, com um sorriso suave e um convite para ajudá-lo a estudar, algo dentro dela desconfiou. Não fazia sentido. E exatamente por isso, ela aceitou. Você tem certeza que quer que eu te ajude com a apresentação de economia? Perguntou ela, olhando para ele com os olhos semicerrados. Tem gente muito mais apropriada, mas nenhuma tão inteligente quanto você, Luna. Ele respondeu com uma naturalidade que quase a desmontou. Quase. Nos dias que se seguiram, Raul foi insistente. Sentava-se ao lado dela no refeitório. Ria das suas piadas tímidas. Fingia prestar atenção em suas histórias. Aos poucos, foi quebrando as muralhas invisíveis que ela ergueu ao longo da vida. E Luna, por mais que tentasse evitar, começou a acreditar. Enquanto isso, os colegas riam pelas costas de Raul, aguardando ansiosos pelo baile. A notícia da aposta já corria entre os corredores, como um segredo mal guardado, mas nenhum deles ousava contar a Luna. Era mais divertido assistir de longe. Porém, o que ninguém sabia era que Luna havia escutado. Ela não sabia de todos os detalhes, mas captou o suficiente enquanto limpava a sala dos professores. Invisível como sempre, naquele momento, algo dentro dela se partiu. Mas ao mesmo tempo, algo despertou. Ela não fugiu, não confrontou, apenas sorriu, sozinha,
diante do espelho quebrado da sala de limpeza. Se eles queriam espetáculo, teriam. Mas não o que estavam esperando. No dia seguinte, Luna passou a agir diferente. Continuava tímida, mas havia algo nos olhos dela, uma firmeza, uma tranquilidade que Raul não conseguiu decifrar. E isso o deixou desconcertado. "Está tudo bem?" Ele perguntou certa manhã. "Está sim," ela respondeu, olhando fundo nos olhos dele. Por que não estaria? Era a primeira vez que ele se sentia observado, de verdade, como se não estivesse no controle. Como se fosse ele, e não ela, quem estivesse sendo testado. E assim, a noite do baile se aproximava. Na escola, todos já comentavam sobre a grande piada, que seria a entrada triunfal de Raul com Luna. As garotas disputavam quem teria o melhor vestido. Os meninos apostavam quem beijaria quem. E os professores fingiam não saber de nada. Era como se o mundo parasse para esse único evento. Enquanto isso, Luna passava noites em claro. Não porque estivesse animada com o baile, mas porque precisava estar pronta. Não apenas para se defender, mas para deixar todos em silêncio. Na noite anterior ao baile, Luna foi até o sótão da casa velha em que morava com a mãe. Lá, entre caixas e lembranças mofadas, encontrou um antigo vestido de gala da avó, que fora costureira. Era um modelo clássico, elegante, mas gasto pelo tempo. Ainda assim, ela decidiu que era com ele que faria história. Passou o dia do baile no salão improvisado de Dona Miriam, uma vizinha que fazia milagres com os fios de cabelo, e uma base vencida. Quando terminou, Luna mal se reconhecia. E não era apenas a aparência. Era a força por trás do olhar. A postura ereta. O sorriso leve de quem já tinha sofrido tudo. E agora, era inatingível. Quando Raul chegou na porta da casa dela, a reação foi imediata. Por um segundo, ele engasgou. Não esperava aquilo. Não daquele jeito. Luna estava deslumbrante. Não de um jeito chamativo, mas de um jeito que desafiava todas as regras que ele conhecia. Ela sorriu. "Vamos!" Ele assentiu, sem palavras. No carro, o silêncio era espesso. Raul não conseguia desviar o olhar dela. Pela primeira vez, ele se sentia pequeno. E isso era apenas o começo. A caminho do baile, Luna mantinha o olhar firme pela janela do carro, como se pudesse atravessar as luzes da cidade. Apenas com o pensamento. Raul, do outro lado, tentava entender o que estava sentindo. Algo em Luna o deixava inquieto. Era como se estivesse ao lado de alguém que ele jamais conseguiria manipular. Alguém que sabia mais do que aparentava. E isso, para ele, era novo e desconfortável. "Você está diferente hoje", ele arriscou, tentando puxar conversa. "Talvez você só esteja me olhando de verdade pela primeira vez", ela respondeu, serena, sem desviar o olhar. A frase atingiu Raul como um soco disfarçado de carinho. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu vulnerável. A máscara de garoto rico, seguro e sedutor parecia não funcionar com ela. Luna não era como as outras. Ela não o bajulava, não se impressionava e, principalmente, não parecia precisar dele. O carro finalmente parou diante do portão imponente da mansão Camargo. Luzes coloridas piscavam entre colunas de mármore. Garçons uniformizados deslizavam entre os convidados com taças de champanhe. E música clássica, misturada a batidas eletrônicas, ecoava entre os muros. O evento era tudo aquilo que prometia. Um desfile de vaidade e aparência. Assim que Luna pisou fora do carro, o mundo pareceu parar. Algumas conversas cessaram. Olhares se voltaram. Murmúrios se espalharam. A princípio, ninguém reconheceu. A garota que caminhava com confiança ao lado de Raul, com um vestido antigo, ajustado perfeitamente ao corpo, maquiagem leve e cabelo preso em um coque baixo.
Não combinava com a imagem que todos tinham da esquisita da escola. Quem é essa? Sussurrou uma das meninas do 3º ano, segurando o braço do namorado. Não sei, mas ela está incrível, respondeu ele, sem pensar. E então veio o choque. Espera, é a Luna? Um silêncio atravessou o pátio. A revelação caiu como uma bomba entre os presentes. Aquela era a garota da aposta, a mais zoada, a piada da noite. Mas ninguém ria. Pelo contrário, havia algo intimidador na forma como ela caminhava, altiva, olhando nos olhos de cada um que antes a desprezara. Raul percebeu o desconforto coletivo e, pela primeira vez, sentiu vergonha. Não por ela, por si mesmo. Os dois entraram no salão principal. A música parou por alguns segundos para anunciar a chegada dos herdeiros, Camargo e seus convidados. Quando o holofote os alcançou, Luna parou, olhou em volta e sorriu. Um sorriso cheio de significados que só ela conhecia. Quer dançar? Raul perguntou, tentando se manter firme. Agora não. Ainda temos muito o que assistir. Ela respondeu, caminhando sozinha até o buffet, deixando Raul parado no meio da pista, entre olhares perdidos e expressões de surpresa. Durante a noite, Luna circulou com elegância entre os convidados. Não se encolheu, não fugiu. Respondeu a provocações veladas com ironia. Elogiou as pessoas com uma calma desconcertante e tratou os funcionários do evento com um carinho que ninguém ali jamais demonstrava. Ela estava no controle, mesmo sendo a intrusa, mesmo sendo a peça, que supostamente deveria envergonhar Raul. Mas o jogo virou. Várias garotas que zombavam dela agora cochichavam, incomodadas. Os meninos que a ignoravam não conseguiam parar de olhar. E Raul, bem, ele observava tudo de longe, sentindo-se um figurante em seu próprio baile. Foi então que Renan se aproximou dele, tentando amenizar a tensão. Cara, você perdeu o controle. A zoada virou rainha. E você, o bobo da corte. Raul não respondeu. Pela primeira vez, ele não tinha resposta alguma. Luna, por outro lado, parecia intocável. Até que se aproximou da varanda e, finalmente, ficou sozinha. A brisa noturna acariciava seu rosto, enquanto ela olhava as estrelas, respirando fundo. Raul apareceu em silêncio. Eu não sei o que dizer, ele murmurou. Então não diga nada, ela respondeu. Porque você só iria tentar justificar o injustificável. Você sabia da aposta? Ela virou o rosto devagar, olhando nos olhos dele. Desde o começo, Raul sentiu o chão sumir. Aquilo explicava tudo. A segurança, a tranquilidade, a forma como ela lidou com tudo naquela noite. Por que veio então? Ele sussurrou. Porque eu precisava mostrar que vocês não podiam me definir. Que nenhuma aposta barata ia ditar quem eu sou. E talvez, para mostrar que você também não é tão invencível quanto pensa. Ele desviou o olhar, envergonhado. Eu fui um idiota. Você foi mais que isso. Mas talvez ainda haja algo de bom aí dentro. Bem escondido, um silêncio confortável se instalou. Pela primeira vez, Raul não estava tentando impressioná-la. Ele só estava ali, de verdade. Ela sorriu de leve. Agora sim, talvez eu aceite dançar. E quando os dois voltaram ao salão, dançando uma valsa improvisada, no meio de uma música pop lenta, o que todos viram não foi a zoada com o milionário. Foi algo novo. Algo que ninguém ali esperava presenciar. O começo de algo real. Se você chegou até aqui, respira fundo. Porque essa história só está começando. Agora me conta. Você já viveu algo que te surpreendeu completamente, assim como Raul?
Ou já calou alguém com a sua força silenciosa? Como Luna? Deixa nos comentários. A sua história pode inspirar outras pessoas também. E se está curtindo essa reviravolta tanto quanto eu amei escrever, se inscreve no canal agora. Mas só se você gosta de histórias que fogem do óbvio. Vem fazer parte dessa comunidade que vibra com cada detalhe, cada virada, cada emoção. A dança acabou, mas a atmosfera em torno de Luna e Raul parecia congelada no tempo, mesmo com a música retomando seu ritmo, com risadas e flashes de celulares piscando ao redor. Tudo em volta deles soava distante. Eles estavam no centro de um espetáculo. Mas não era mais a aposta que comandava a narrativa. Era algo que ninguém esperava. Emoção verdadeira. Raul, pela primeira vez em anos, não se importava em ser observado. Não queria impressionar ninguém. Apenas queria entender o que havia dentro daquela garota que derrubou todos os muros que ele ergueu com arrogância. Posso te mostrar uma coisa? Ele perguntou, com um tom mais sincero do que jamais usara. Luna hesitou por um instante, mas assentiu. Seguiu-o pelos corredores internos da mansão. Passando por retratos de família e portas pesadas, pararam diante de uma sala de paredes, forradas de madeira escura e cheiro de lembrança antiga. Era a biblioteca da Casa Camargo. Raul entrou primeiro, foi até uma das estantes e puxou uma caixa de madeira. Tirou dali um caderno gasto, com capa azul desbotada. É o diário da minha irmã, ele disse, com a voz embargada. Ela morreu há alguns anos. Foi a única pessoa que me enxergava de verdade. Como você faz? Luna ficou em silêncio. Raul abriu o caderno e mostrou uma página com a letra miúda da irmã. Ela dizia que, um dia, eu seria alguém melhor. Que um coração vazio não dura para sempre. E eu? Acho que passei a vida tentando provar que ela estava errada. Até agora. Luna respirou fundo. O gesto era sincero, mas ela ainda carregava dentro de si o peso da humilhação que quase aconteceu. Ainda doía lembrar que, para muitos ali fora, ela era só um número em uma brincadeira cruel. Eu sinto muito pela sua irmã, disse ela com doçura. Mas o que você fez comigo foi grave. Não pense que alguns gestos bonitos vão apagar isso. Eu sei, e não quero que apaguem. Eu só queria que você soubesse que você mudou algo em mim. Não foi só uma noite. Foi um espelho. Um tapa na alma. Os olhos de Raul estavam marejados. Luna engoliu seco. Ela não queria se emocionar. Não queria ceder. Mas havia verdade ali. E ela sabia reconhecer quando alguém estava tentando sair do abismo. Mesmo que tivesse sido ele quem cavou. Eu não vim aqui para te dar redenção, ela disse, firme. Mas talvez para te dar chance de começar diferente. Eles permaneceram ali por mais alguns minutos, em silêncio. O tipo de silêncio que diz mais do que 1000 palavras. Quando voltaram para o salão, o baile já estava quase no fim. Muitos convidados haviam ido embora. Outros dançavam de maneira displicente, mas ainda havia quem observasse os dois, com olhos arregalados, tentando entender que história maluca estava se desenrolando diante deles. Foi nesse instante que Luna sentiu alguém puxar seu braço. Você deve estar se achando, né? Disse Clara, uma das garotas mais populares da escola. Mas não passa de uma esquisita consorte. Todo mundo sabe o que você é. Luna manteve o olhar calmo, mas antes que pudesse responder, Raul interveio. Cuidado com o que diz, Clara. Ele disse, com firmeza. Ah, porque sorte é ter alguém como ela ao lado. Já o que você tem é só vaidade vazia. Clara ficou vermelha de raiva, mas não disse mais nada. Se afastou com o que restava de sua pose. Luna olhou para Raul.
surpresa com a atitude. Você não precisava fazer isso, sussurrou. Precisava sim. Às vezes, o silêncio é conivente. E pela primeira vez, Luna acreditou que talvez houvesse mesmo algo ali. Não só um menino rico que jogava com as pessoas, mas alguém tentando aprender a ser humano. A noite chegou ao fim, com os dois, lado a lado no jardim, onde as luzes dos postes criavam um reflexo suave no rosto de Luna. Ela olhou para o céu e, pela primeira vez, sentiu que não era mais invisível. Não porque os outros a notaram, mas porque ela se permitiu ser vista. Eu tenho que ir, ela disse, com um tom leve, quase sorrindo. Posso te levar? Ele perguntou, esperançoso. Ela balançou a cabeça. Hoje não. Ainda preciso entender o que sinto. Mas obrigada, por ter me mostrado que eu sou muito mais do que me disseram que eu era. E então, Luna se afastou. Não como uma garota que foi humilhada, mas como alguém que dominou sua própria história, com dignidade, coragem e uma força que nenhum dinheiro poderia comprar. Raul ficou ali, parado, vendo a silhueta dela desaparecer pelo portão. E naquele instante, ele soube que jamais esqueceria aquela noite. Não pelo baile, não pela aposta, mas pela garota que, sem gritar, fez todo mundo ouvir. Quer saber o que vai acontecer depois disso? A jornada de Luna ainda está longe do fim, e Raul mal começou a se transformar. Me conta. Se você fosse Luna, perdoaria Raul? Ou seguiria em frente sem olhar para trás? Comenta aqui. Quero saber a sua visão sobre esse momento. E se essa história está mexendo com você, como mexeu comigo, se inscreve agora no canal, mas sem aquela enrolação de sempre. Aqui, cada história tem alma. Cada episódio é feito para te deixar pensando. Vem fazer parte disso. Na manhã seguinte, o burburinho se espalhou como fogo em palha seca. Não se falava em outra coisa nos corredores da Academia da Almeida. A zoada que virou lenda. A garota que calou toda uma geração de julgadores, com um simples vestido e um olhar direto. Alguns a tentavam elogiar, como se sempre tivessem enxergado sua força. Outros apenas engoliam em seco, confrontados por suas próprias atitudes. Mas Luna não buscava aplausos. Ela só queria paz. Ao chegar no colégio, sentiu os olhares queimando suas costas. Mas dessa vez, não era deboche, era respeito, misturado com surpresa e uma pitada de arrependimento coletivo. Ela caminhava com calma, sem pressa, sem abaixar os olhos. A garota invisível agora tinha nome, e ninguém mais ousava sussurrar piadas atrás dela. Na biblioteca, enquanto tentava focar nos estudos, foi abordada por alguém inesperado. Davi, um dos meninos do grupo de Raul, se aproximou com um ar nervoso. Luna, posso te pedir desculpas? Disse, cabisbaixo. Eu fui um idiota. Ria das piadas. Participei da aposta de longe. E ver você ontem me fez perceber o quão mesquinho eu fui. Ela o observou por um momento, em silêncio. Ele não parecia fingir. Obrigada, disse com um leve aceno. Leva coragem reconhecer isso. Mas não espere que todo mundo esqueça o que vocês fizeram. Mudanças verdadeiras levam tempo. Davi assentiu, visivelmente envergonhado. Era um começo, um pequeno acerto de contas com o passado. Enquanto isso, Raul passava por um redemoinho emocional. A vergonha ainda pesava, mas havia também outra coisa ali. Algo mais difícil de encarar. Saudade. Ele queria vê-la de novo. Não por culpa, não por orgulho ferido, mas por algo que crescia dentro dele sem permissão. Naquela tarde, ele foi até a escola novamente. Sozinho. Sem a arrogância habitual. Sem os amigos. Esperou por Luna no portão. Mas ela saiu por outro caminho. Intencionalmente.
Ela precisava de tempo. Naquela semana, Luna se voltou para si mesma. Conversou com a mãe sobre tudo. Falou da aposta, do baile, da confusão dentro do peito. A mãe, cansada, mas sempre sábia, ouviu em silêncio. "E o que seu coração quer agora?" perguntou, enquanto passava a mão no cabelo da filha, num gesto de carinho antigo. Luna suspirou. "Eu queria nunca ter acreditado nele. Mas também não consigo esquecer tudo que ele disse depois. O perdão é uma escolha", disse a mãe. "Mas não é um presente, é um processo. E só vale a pena se for por você, não por ele." As palavras ecoaram. Luna não queria ser refém de sentimentos confusos, mas também não queria fechar a porta para algo que podia ser real. Dias depois, ao sair da escola, encontrou Raul encostado em uma árvore do outro lado da rua, segurando um envelope. "Achei que você não viria mais", ela disse, séria. "Quase desisti", ele respondeu. "Mas te observar naquele baile me ensinou que desistir nunca foi uma opção para você." Ela cruzou os braços. "O que tem aí?" "Uma carta, da minha irmã. A última que ela escreveu para mim antes de... Enfim, queria que você lesse." Luna hesitou, mas pegou o envelope. Raul não insistiu. Apenas disse: "Lê quando se sentir pronta." E... "Obrigada por ter feito meu mundo tremer." Ela não respondeu. Entrou em casa com o envelope fechado e o coração batendo forte. Deixou-o sobre a escrivaninha e tentou esquecê-lo. Mas à noite, quando tudo estava em silêncio, não resistiu. Ao abrir a carta, encontrou palavras doces, escritas por alguém que claramente amava Raul profundamente. Falava sobre como ele escondia sentimentos, com sorrisos forçados, sobre como o mundo o cobrava perfeição, e ele se escondia por trás de armaduras sociais. A última frase grudou como cola. "Você só vai ser livre quando encontrar alguém que veja em você o que nem você consegue enxergar. Quando isso acontecer, não fuja, reconheça, se permita." Luna chorou, não por Raul, mas por tudo aquilo que ela mesma escondia, pela menina que ela era, e que agora se tornava mulher, forte, ciente do seu valor. No dia seguinte, foi até a escola, com um brilho novo no olhar. Não aquele do baile, cheio de armadura. Era um brilho mais suave, de quem encontrou paz. Na saída, viu Raul novamente, dessa vez com um olhar humilde e silencioso. "Eu li a carta", ela disse, antes que ele dissesse qualquer coisa. "Ela te via com muita clareza." Raul assentiu, emocionado. "E você?" "Também. E por isso, eu não quero algo agora. Mas se um dia for verdade, se tudo isso não for só culpa disfarçada, talvez a gente se encontre de novo. Não como um pedido de desculpas, mas como recomeço." Ele sorriu, pequeno, grato. "Esperarei esse dia." E então ela foi embora, deixando atrás de si um vazio que não era ausência. Era transformação. E você? Já precisou recomeçar depois de uma decepção? Já enxergou alguém além da casca, além da pose? Conta aqui nos comentários. Sua história pode tocar alguém como essa está te tocando agora. E já sabe, aqui, cada roteiro é feito para te tirar o fôlego e deixar o coração apertado de um jeito bom. Se ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora. Vem viver essas emoções com a gente. Porque aqui, ninguém passa despercebido. O tempo passou, mas nem tanto. Só o suficiente para deixar as emoções mais calmas, as feridas mais cicatrizadas e os pensamentos mais nítidos. Luna seguiu sua rotina com serenidade, mergulhada nos estudos, ajudando a mãe, sorrindo discretamente para os poucos amigos que se aproximaram depois do baile. Ela não buscava fama, nem queria carregar o título de a garota que virou o jogo. Ela só queria ser ela mesma,
E pela primeira vez, estava conseguindo. Mas havia algo que a inquietava nas madrugadas silenciosas. Um nome que surgia em sua mente com frequência incômoda. Raul. Não o Raul do início. O arrogante, egocêntrico e sarcástico. Mas o Raul da varanda, o do diário, o dos olhos úmidos e da voz falha. Aquela versão dele que quase ninguém conhecia. Exceto ela. Eles não se viram mais. Ele respeitou. E isso, para Luna, já era um indício de que a mudança era real. Mas o destino, esse sim, tinha planos diferentes. Certa manhã, ao chegar na escola, foi chamada pela diretora. Luna estranhou. Caminhou até a sala administrativa, com o coração acelerado. Ao entrar, encontrou a mulher de expressão dura, mas com um envelope nas mãos. E um olhar menos severo do que de costume. Isso chegou para você. Foi deixado aqui na portaria. Disseram que era pessoal. Luna agradeceu. Saiu da sala e abriu o envelope com cuidado. Dentro havia um convite, mas não qualquer convite. Era para uma apresentação privada no auditório da cidade, assinado apenas com um R. Por um instante, hesitou. Seria mais um jogo. Uma nova humilhação disfarçada. Mas algo dizia que não. E Luna, que aprendera a ouvir sua intuição como quem escuta, o próprio coração, decidiu ir. Naquela noite, entrou sozinha no auditório. Poucas pessoas. Um palco simples. Luz baixa. Sentou na última fileira, atenta. Poucos minutos depois, as cortinas se abriram e lá estava ele, Raul. Mas não como todos o conheciam. Sem terno, sem arrogância. Vestia jeans escuro, camisa branca simples e segurava um violão. Sim, um violão. Luna arregalou os olhos. Ele nunca comentara nada sobre isso. Boa noite, disse ele ao microfone. Hoje não é um show. É só uma forma de dizer algo que as palavras falharam em expressar. Tem alguém aqui que me ensinou mais do que qualquer professor. E que, sem saber, me libertou de mim mesmo. O silêncio era denso. Todos olhavam, mas ele só tinha olhos para o fundo do auditório, para ela. Então começou a tocar. A melodia era simples, mas sincera. A voz trêmula, mas cheia de verdade. A letra falava de escolhas ruins, de promessas quebradas, de segundas chances e de uma garota que transformou o olhar do mundo com a força do silêncio. Uma canção sem nome, mas com identidade. Luna não segurou as lágrimas. Não por emoção barata, mas porque entendeu que ele estava tentando. De verdade, ele podia errar de novo, podia tropeçar, mas estava tentando ser alguém que merecesse recomeçar. Após a apresentação, ela permaneceu sentada. As pessoas saíam aos poucos, cochichando, surpresas. Quando Raul desceu do palco, foi direto até ela. Eu não esperava que você viesse, disse, com um sorriso nervoso. Eu também não, respondeu ela. Mas vim porque precisava escutar você. E agora que escutei, não tenho mais raiva. Raul respirou aliviado, mas não comemorou. Isso não significa que quero voltar, completou ela gentil. Só significa que estou em paz. E que você também pode estar, se continuar assim, verdadeiro. E se um dia eu continuar assim, por tempo suficiente, você me daria uma nova chance? Ela pensou por um instante. Olhou para ele, não como o garoto do baile, nem o herdeiro milionário, mas como alguém despido de tudo, até do próprio orgulho. Talvez, mas não agora. Porque o que a gente precisa agora é viver, crescer, separados, para depois, quem sabe, se for para ser. Raul assentiu, com maturidade. Tudo bem, eu vou esperar. Luna sorriu. E eu vou viver. Se um dia nossos caminhos se cruzarem de novo, que seja com verdade, e naquele instante, sem beijos cinematográficos,
Sem promessas vazias, sem trilha sonora dramática, eles se despediram com um abraço longo, silencioso, que dizia tudo o que ainda era cedo demais para ser dito. Você já viveu uma despedida assim, daquelas que doem, mas libertam? Já sentiu que precisava de tempo, não por orgulho, mas por amor próprio? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber a sua história. Talvez você já tenha sido uma Luna ou um Raul. O importante é, compartilha com a gente, porque às vezes, o que você viveu pode ajudar alguém que está vivendo agora. Meses se passaram. A vida voltou à sua marcha silenciosa e incerta, como um rio que, mesmo após a tempestade, encontra outro leito para seguir. Luna não era mais vista como a zoada. Não precisava mais se defender com silêncio, nem se esconder sob roupas largas e olhares abaixados. Agora, ela andava com leveza, não porque fosse admirada, mas porque, enfim, se admirava. Conquistou uma bolsa de estudos, começou um curso técnico em design e, aos poucos, foi descobrindo novas paixões. Aprendeu a fotografar, a desenhar, a contar histórias com as mãos, fez novos amigos, gargalhou em rodas de conversa onde antes só era plateia e, o mais importante, se apaixonou por si mesma. Raul, por sua vez, mergulhou em um mundo que até então desconhecia. Começou a frequentar aulas de música, assumiu projetos sociais com crianças carentes e se distanciou dos círculos vazios de aparência que o cercavam. Pela primeira vez, viveu sem tentar ser o centro das atenções. E nesse processo, encontrou a própria essência. Mesmo com os caminhos separados, ambos levavam dentro de si um vínculo silencioso, um tipo de amor que não precisava de presença física para existir. Era respeito, era memória viva, era semente. Até que um dia, algo inesperado aconteceu. Luna foi convidada a expor uma de suas fotografias em uma galeria local. A imagem escolhida era de uma menina diante de um espelho quebrado, sorrindo para o próprio reflexo. A legenda dizia: "Você não é o que dizem. Você é o que descobre em si mesma." Na noite da exposição, ela vestia um macacão simples, elegante, e o cabelo solto em ondas suaves. Caminhava entre os quadros com humildade, conversando com visitantes, ouvindo histórias. Até que, ao se virar, o coração deu um salto. Raul estava ali. Não como herdeiro, nem como arrependido. Apenas como ele. "Posso falar com a artista?" perguntou, sorrindo com aquele mesmo brilho nos olhos que a desarmava. "Ela está ocupada", disse Luna, brincando, mas com o coração disparado. Mas talvez, abra uma exceção. Os dois se sentaram num canto discreto da galeria. Não havia expectativa, nem promessas. Apenas o presente. "Vi sua foto. Ela diz tudo", murmurou ele. "É o que eu precisava dizer. Para mim mesma." E conseguiu? Ela pensou. Respirou fundo. "Consegui." Ele tirou do bolso um pequeno chaveiro com a letra L. Entregou a ela. "Guardei isso todo esse tempo. Peguei no chão, sem querer, no baile. Achei que era só um chaveiro comum, mas agora sei." Foi ali que tudo começou a mudar. Ela segurou o chaveiro entre os dedos. A mão dele, próxima. O tempo parecia ter parado de novo. "Raul, por que veio?" Ele olhou fundo nos olhos dela. "Porque hoje, se você me convidasse para o baile, eu aceitaria. Não por desafio, nem por vaidade, mas por honra, por gratidão e porque ainda penso em você, todos os dias." Luna sorriu. Um sorriso cheio de camadas, de histórias, de lembranças e de possibilidades. "Sabe qual é a ironia?" disse ela. "Você me escolheu por uma aposta. Mas no final, quem perdeu tudo foi você." "E ganhei também", respondeu ele.
sereno. Porque perder a versão antiga de mim foi o melhor prêmio que essa aposta podia dar. O silêncio entre eles era confortável. Eles sabiam que não precisavam decidir nada naquela noite. Mas uma coisa era certa. As versões deles que existiram naquele baile ficaram no passado. E agora, duas pessoas novas estavam sentadas ali, maduras, conscientes, verdadeiras. E quando Luna estendeu a mão para segurar a dele, não foi o início de uma nova história. Foi o renascimento de algo que sempre esteve ali, só que agora, forte o bastante para florescer. E se você chegou até aqui, saiba, essa história é sobre você também. Sobre todas as vezes em que duvidaram de quem você era. Sobre todos os julgamentos, todas as dores silenciosas, todas as vezes em que você quase acreditou que não era suficiente, mas você é. E se, de alguma forma, essa história tocou sua alma, eu te convido a fazer parte dessa comunidade. Se inscreve no canal, mas não por impulso. Se inscreve porque você merece ouvir histórias que mostram que a dor pode virar força e que todo baile pode ser palco de um renascimento. Conta aqui nos comentários o que essa história fez você sentir. Qual parte ficou com você mesmo depois de terminar? Você já foi Luna, já foi Raul, já sentiu que merecia um novo começo? Aqui, todo mundo tem espaço para ser ouvido. Então compartilha. Quem sabe a sua história não vira o próximo roteiro. Obrigado por estar aqui. Até a próxima emoção.